Belisário havia me ensinado sobre os oceanos e os animais que viviam no fundo. Profundos animais raspavam o dorso no início de tudo, próximos ao chão da terra. São animais dos quais não temos conhecimento. Estão além de onde podemos ir. Existem teorias sobre a carne deles, como respiram, o que comem. Muitos sequer têm carne, apenas uma matéria fina. Eu recriava em desenhos os animais invisíveis. Dava a eles substância, punha e tirava patas para que andassem. Inventava a cadeia alimentar e mexia suas articulações, o ventríloco criador de seres alados, asas no fundo do mar? Sim, para que pudessem sair de lá algum dia. Hoje vamos falar sobre No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, de Anita Deac. Vou mostrar o rosto da autora aqui. Eu sou Paulo Zan, escritor, autor de Desaparecer e mestre em literatura pela Universidade Federal da Bahia, com uma dissertação sobre No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis. Então esse vídeo é um vídeo especial para falar sobre esse livro, do qual eu não fiz nenhum vídeo aqui em momento algum, justamente para poder falar dele depois, né? Depois de concluído esse processo longo que é um mestrado. Nem tão longo assim, mas que no qual se passa por muitas coisas. Bom, mês passado eu defendi a dissertação onde eu propus uma leitura dessa obra, um romance brasileiro contemporâneo, lançado em 2020 pela escritora mineira Anita Deac, ela que tem formação em jornalismo, mas é muito presente no âmbito da literatura, né? Tem um podcast chamado Literai com um amigo dela, Paulo Salvetti, onde eles falam bastante sobre técnicas de escrita, sobre elementos da narrativa, falam sobre personagens, construção de personagens. É um podcast muito bom mesmo, recomendo. E foi lá que eu conheci, né, os autores e conheci especialmente a Anita Deac e a obra dela. Em um episódio ela leu um trechinho do No Fundo do Oceano, dos Animais Invisíveis, eu me interessei, acabei entrando no mestrado para pesquisar essa obra, pensando memória, linguagem e alguns outros elementos que eu vou falar aqui um pouco, que apareceram na composição desse romance. É um romance fragmentado. Procurar algum trechinho aqui que dê para exemplificar do que eu tô falando. Ele não tem capítulos, ele tem esses cortes assim, que são, na verdade, a amostra da costura da memória do personagem, né? O romance é narrado por um narrador-personagem, Pedro Naves, que é um guerrilheiro na guerrilha do Araguaia, durante a ditadura militar. A guerrilha do Araguaia, contextualizando um pouquinho, ocorreu ali onde hoje fica o Tocantins, o estado do Tocantins. Na época era norte do Goiás. E foi uma grande resistência de estudantes, pessoas do Partido Socialista, do Partido Comunista, melhor dizendo, do Partido Comunista, camponeses, indígenas, enfim, uma série de pessoas que resistiram às forças da ditadura militar ali naquela região do Rio Araguaia. E no livro é ficcionalizado, não é a partir de nenhum guerrilheiro específico, a autora deixa bem claro isso, mas é ficcionalizado a partir desse evento histórico, um personagem que tenta elaborar esse evento a partir dos seus traumas, a partir da sua visão de mundo. E um outro elemento que me chamou a atenção e que eu trabalho de alguma forma a partir desse livro é a reaproximação, o reencontro entre humano e natureza.
Sobre o enredo do livro, talvez seja a coisa mais difícil de dizer, porque um enredo trabalhado a partir da memória do personagem, ele vai e vem no tempo, né? Você tem ali a infância do personagem, seu nascimento, a construção da imagem da família, o contexto em que ele nasceu, depois os anos de formação na escola, até a saída daquela cidade para ele poder estudar, o ingresso no movimento estudantil, o interesse pela política, até ele se tornar um guerrilheiro. Isso tem uma certa cronologia, mas ao mesmo tempo tem um vai e vem na história, que ora é atravessada por esse trauma da ditadura militar. Ou seja, a fragmentação da memória do personagem vem muito desse lugar de desarticulação forçada, né? O sofrimento do trauma, o trauma é fratura, trauma é quebra, quebra de uma subjetividade, é o rompimento com o eu de um sujeito constituído ali, e a tentativa de narrar a partir das memórias tem a ver com tentar resgatar também de alguma forma esse eu, e a autora explora outros temas a partir desse resgate, né? Que é a reaproximação do ser humano com a natureza, por conta do personagem ele resistir ali no meio da mata, ele vai tomando consciência, se a gente pode usar essa expressão, mas eu acho que funciona para pensar o que acontece com o personagem Pedro Naves, de que existe perspectiva para além do ser humano. E já desde a infância do Pedro Naves, na verdade, ele dava indícios de que teria esse tipo de pensamento, né? Quando, por exemplo, ele nomeia as galinhas dele, e a mãe diz: bom, Pedro, essa coisa de dar nome aos bichos é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Desde pequeno o personagem já mostrava um interesse especial pela natureza, um olhar diferente daquele das outras pessoas que estavam ali à sua volta. É um pouco difícil falar desse livro assim, tentando reconstruir, porque quando a gente analisa, ainda mais numa dissertação de mestrado, a gente vai fazendo paralelos com outras coisas, vai construindo. No meu caso, especialmente, eu fui construindo uma leitura a partir da psicanálise, então pensando a ideia de resistência e a ideia de trauma, a resistência como essa coisa que força, né? É um fazer frente a alguma coisa, é resistir, é criar uma barreira, criar uma proteção para alguma coisa externa que está se opondo, que está forçando. E o trauma é a fratura, é a quebra, então a oposição, resistência e trauma, eu pensei que funcionaria para trabalhar com a linguagem desse romance, porque a linguagem reflete isso, né? A forma como a autora trabalhou a linguagem do personagem, como ele conta essa história. Tem várias quebras, várias inconsistências, vários deslizes, várias lacunas que a própria memória reflete, né? Se a gente pensar, a memória é sempre algo, uma tentativa presente de recapitular, de resgatar alguma coisa de um passado vivido. E aí a gente vai reconstruindo a partir das lembranças, e as lembranças são sempre fragmentos. Nunca temos uma totalidade de uma cena, nunca temos, por mais que tenhamos, na verdade, uma memória vívida, ou dissermos que eu tenho uma memória vívida de tal coisa, na verdade é sempre uma reconstrução e não temos uma totalidade. Então eu pensei em trabalhar isso e desenvolvi esse paralelo com a psicanálise para poder pensar o que leva, né, a literatura a esse lugar de tentar resgatar, de tentar criar um arquivo da memória política recente. E aí eu trago uma reflexão sobre uma série de outros livros que estão discutindo isso na contemporaneidade, pensando, olhando para trás, para um passado recente, e refletindo sobre o que ele causou na memória social, por que as pessoas foram para a rua pedindo intervenção militar quando
na verdade, a história nos mostra, ou deveria nos mostrar, que foi um trauma muito grande social e que ainda não foi tratado, não lidamos com ele de frente. Então a literatura ocupa esse lugar que talvez que a história não deu conta de arquivar, mas ao mesmo tempo a literatura tem essa possibilidade de fazer sentir, ou seja, claro que a gente não vai sentir a dor do outro nesse nível, das pessoas que foram desaparecidas, que foram torturadas, isso é impossível, mas vai nos acender um alerta, como pontinhos de luz no meio da escuridão, para que a história não se repita, como quase se repetiu recentemente, com as pessoas indo às ruas no meio de um governo totalmente desgovernado, descontrolado, onde atravessamos problemas políticos e tivemos muitas perdas, né, de uma conquista que foi arduamente desenvolvida politicamente ao longo de muitos anos, e em 4 anos a coisa se perdeu de um jeito muito forte, o que faz refletir sobre por que estamos falando tanto sobre ditadura militar ainda hoje, e há tantos livros recentes lidando com esse trauma. E voltando aqui no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, especificamente para a forma como eu escolhi abordar esse livro, eu trabalhei em 2 partes. A primeira foi essa, mas pensando a ideia do trauma e da resistência, o papel da literatura frente aos acontecimentos políticos, e a literatura como um arquivo da história política e social do Brasil, e o lugar que a literatura pode ocupar nas nossas vidas enquanto esse alerta aceso, enquanto esses vagalumes, esses pontinhos de luz que carregam alguma centelha de esperança, né, para que a vida tenha sentido. E num segundo momento eu trabalhei com a ideia antropológica do perspectivismo, pensando o deslocamento que a autora faz na linguagem no romance, quando o personagem é atravessado por essa experiência não só da resistência na guerrilha, mas do convívio, sobrevivência ali na mata. Ele retoma aquela ideia que eu falei de que não só o ser humano é dotado de perspectiva, por isso eu aproximei do perspectivismo da antropologia contemporânea e pensei a linguagem nesse lugar, que permite uma abertura de sentido para além do humano e não se limita à visão do homem acerca das coisas, mas também inverte a ordem da relação sujeito-objeto, da relação natureza-cultura, da relação indivíduo-natureza, e coloca uma reaproximação entre humano e animal e repensa esse lugar de animalidade na própria humanidade. Então, eu tento trabalhar aí aspectos que sempre voltam ao livro, à história, ao personagem, e especificamente a linguagem, como ele foi elaborado, e pensando as questões contemporâneas, e inclusive dessa crise entre humanidade e natureza. Eu não exploro tanto, mas eu proponho, pelo menos eu provoco o pensamento sobre esse perspectivismo na literatura brasileira contemporânea. É uma obra com uma força poética imensa, vocês viram aqui no trechinho que eu li, mas ela também trabalha com essas lacunas que eu falei da memória, mas também com a lacuna do próprio texto, né, na página, com lugar para ser preenchido mesmo por quem lê. Então é um texto que convida muito a leitura, a releitura, convida ao conhecimento desse personagem e da experiência de um guerrilheiro, a imaginarmos esse lugar, né, do que é resistir numa guerrilha no meio da mata. E pensar a formação, eu diria a formação do Brasil contemporâneo, pós-ditadura, e provoca essa reaproximação entre humanidade e natureza. Vou ler mais um trechinho aqui. Esse trechinho mostra um pouco essa inversão na linguagem, para que se pense o deslocamento entre sujeito e objeto, entre natureza e cultura, entre humanidade
e aquilo que parece não humano, né? Que a gente coloca como uma categoria à parte. Na página 185, diz assim: 4 da tarde, a árvore. A árvore olha a pedra, olha a mata, olha o rio, passa a onça pintada, lamento de bicho no cio, a pedra tem raiva. A mata está cortada onde foi feita a juquira. Não foi Bené que fez a juquira, tirando os galhos que inviabilizaram a passagem. Não é o homem que faz alguma coisa, suas mãos, ainda que se movam, que segurem o facão com destreza e façam chorar os galhos das matas e vertam o sangue dos animais e tire o ouro da terra, não é a mão. O galho se insinua a mão também. 4 da tarde, a árvore. A árvore olha a pedra, olha a mata, olha o rio, passa a onça pintada, lamento de bicho no cio, a pedra tem raiva, a mata está cortada onde foi feita a juquira. Não foi Bené que fez a juquira, tirando os galhos que inviabilizavam a passagem. Não é o homem que faz sozinho alguma coisa, suas mãos, ainda que se movam, que segurem o facão com destreza e façam chorar os galhos das matas e vertam o sangue dos animais e tire o ouro da terra, não é a mão. O galho se insinua, a mão também. É isso. Tá aí a recomendação No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, de Anita Deac. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever, comentar se já leram, o que acharam, se vão ler. Até a próxima. Forte abraço.